Olá, estou de volta mais uma vez para dar continuidade à nossa série Distrações. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar 3 lições. Na primeira lição, tivemos a oportunidade de trabalhar o tema Não perca o foco, concentre-se no que é importante. Na segunda lição, Deus foi gracioso para conosco e nós trabalhamos o tema Vivendo sem medo do amanhã. A terceira lição, muito importante, tivemos a oportunidade de trabalhar o tema Tenha cuidado, isto é, cuidado com o seu coração. Mas agora, nesta última lição desta série Distrações, vamos trabalhar o tema Coragem para ser diferente. Vou repetir. Coragem para ser diferente. Nosso texto base está justamente em Daniel, capítulo de número 1. E eu acho muito interessante. Daniel, capítulo de número 1, justamente a partir do versículo de número 6. Eu gostaria que você atentasse para esse texto, porque ele tem muito a nos ensinar. Está escrito: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abidenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. A partir desse texto, percebemos exatamente que coragem é um fator determinante para ser diferente em um mundo marcado por tantas indiferenças. Nesse aspecto, exercer uma liderança que faça a diferença e você ressalte diante dos olhos pelo caráter, conduta, piedade e amor, fazendo a diferença na vida de pessoas, é de fundamental importância. Por essa razão, começo a dizer, ser diferente não era algo fácil nos dias de Daniel. Era difícil e mais desafiador ainda era manter-se íntegro e ter um caráter ilibado. Eu estou fazendo essa afirmativa com base em pelo menos 2 fatores. O primeiro fator é justamente pelo contexto ético e moral de Daniel. Se você parar para pensar bem e ler sobretudo o livro de Daniel, e recomendo que você faça isso, até para ampliar as informações, você vai notar que o contexto ético de Daniel, contexto ético e moral, era marcado pela corrupção no sacerdócio levítico, a banalização do culto sagrado, uma vida de desobediência a Deus, a prevalência da imoralidade e a prática mística do paganismo. Tudo isso estava acontecendo justamente dentro daquele contexto da nação de Israel em que Daniel está inserido. No meio do povo de Deus havia um estado deplorável de pecaminosidade.
Portanto, não era fácil ser jovem e mais difícil e desafiador era ainda ser um jovem íntegro e também se manter fiel. A mesma coisa devo dizer para você. Manter-se íntegro, manter-se fiel em um contexto de tanta indiferença, liderando pessoas, não é algo fácil. Mas não é impossível. Bem, eu vou mostrar para você exatamente por que é possível manter-se íntegro. Mas antes, eu vou pontuar o segundo fator que aponta que não era fácil ser um jovem fiel, íntegro e manter-se santo no contexto em que Daniel estava vivendo. É pelo fator envolvendo os aspectos sócio e político. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que a nação, além do estado deplorável, ético e moral em que ela se encontrava, ela estava politicamente caotizada. Naquele contexto, a nação de Israel estava vivendo um estado de crise, de situações difíceis, de momentos desafiadores. Era, na verdade, um momento de muitas implicações. A pergunta que todos nós devemos fazer é: quais as implicações que estavam acontecendo? Primeiro, é que, em razão do seu contexto ético-moral, vivendo em total desobediência a Deus, a nação foi penalizada por Deus. Aliás, esse é um ponto que eu ressalto para você. Todo ato de desobediência a Deus tem suas graves consequências. E nesse aspecto, o juízo severo de Deus sobreveio sobre a nação de Israel. E por que digo isso? Porque se você fizer uma pesquisa, a nação de Israel foi cercada pela Babilônia. Nabucodonosor, o imperador que governava a senhora do universo, a Babilônia, cercou Israel e diz a história por 2 anos. Ninguém entrava, ninguém saía. E o resultado, para não morrerem tomados pelo sentimento da fome, abriram os portões. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, saqueou seus tesouros, destruiu o palácio, saqueou os seus bens. Os velhos foram mortos, as crianças e os jovens levados cativos. A cidade ficou largada ao léu. E isso só aponta o quanto o pecado, na sua malignidade, ele é consequente. Por isso eu vou dar um conselho para você. Cuidado. Na sua liderança, não flerte com o pecado. Cuidado. Na sua liderança, não dê brecha para o pecado. Cuidado. Na sua liderança, foque o seu caráter. Esteja atento à sua integridade. Não abra mão dos seus valores. Não perca a sua fidelidade. Permaneça fiel ao Senhor. Daniel viveu esse contexto ético e moral deplorável e o seu contexto sociopolítico caotizado. Mas foi nesse contexto marcado por tantas situações adversas que mesmo assim Daniel tomou uma decisão. A decisão de ser diferente. E o que me chama a atenção, ele não perdeu a sua integridade. Ele não se curvou diante daquela cultura pagã. Ele não abriu mão dos seus princípios. Ele não negociou os seus valores. Note esse detalhe. Daniel foi tirado da sua terra. Daniel foi arrancado do meio do seu povo. Daniel foi levado para longe do templo, o ambiente sagrado.
Daniel não tinha os sacerdotes. Daniel foi levado para um outro contexto cultural, a Babilônia. Um universo absolutamente estranho e pagão. Mas apesar de tudo isto, decidiu no seu coração não se misturar com as iguarias do rei. Ele mantém a sua integridade, o seu caráter e a sua fidelidade. Como eu disse, não perdeu sua integridade, não se curvou diante daquela cultura pagã, não abriu mão dos seus princípios, ele não negociou os seus valores. Quais são as lições que Daniel nos ensina? Porque mesmo sendo tirado da terra de Israel e levado para um outro país, a cultura foi um estadista que exerceu uma liderança cativante, influenciadora e ganhou a confiança do rei. E assim tornou-se um modelo de líder e de jovem íntegro em um mundo absolutamente marcado pela indiferença. Ele foi diferente em meio a tanta indiferença. Quais as lições que nós podemos extrair? Eu vou ressaltar para você. Primeiro, Daniel foi um jovem que se manteve fiel e íntegro, apesar de um passado marcado por dor. E por que digo isso? Atentem bem. Daniel era jovem, mas ele conhecia Deus. Ele estava ainda na flor da sua juventude, mas não se misturava com os que se entregavam ao relativismo moral. Ele era jovem, mas sabia o que era certo e também o que era errado. Em outras palavras, Daniel era um jovem que tinha coragem para ser diferente em meio a tanta indiferença. Daniel perdeu sua nacionalidade, foi tirado da sua terra, mas ele não perdeu o foco de Deus. Ele não tirou o seu coração do Senhor. Daniel perdeu a sua família, mas não perdeu a fé. Ele foi arrancado dos braços dos seus familiares, mas sabia que estava debaixo do abrigo seguro de Deus. Ele perdeu a sua liberdade, ele sai de casa não como estudante, mas como escravo para servir o rei na Babilônia. Mas ele não perdeu o seu senso de serviço ao Senhor. Ele permanece fiel. Daniel perdeu a sua religião. Seu país foi invadido, sua cidade foi arrasada, seu templo foi derrubado. Ele estava sem a lei, sem o templo, sem os sacerdotes e sem o culto. Mas a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao Senhor durante o dia, com as janelas voltadas para Jerusalém. Você sabe o que Daniel está mostrando? Daniel era um jovem íntegro e de coragem, e que, portanto, ele se manteve fiel e íntegro a Deus, apesar de um passado marcado por dor. Vou dizer para você, não deixe com que o passado venha flertar na tua vida e atrapalhar a sua liderança. Daniel foi um jovem que manteve fiel e íntegro, mesmo com um passado marcado pela dor. Mas em segundo lugar, Daniel manteve-se um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de grandes oportunidades e de grandes riscos. Nabucodonosor era um estadista e estrategista. Ao mesmo tempo que o seu exército, ele assassinava, saqueava e levava cativo as pessoas para a Babilônia, ele, Nabucodonosor, tinha na Babilônia uma universidade para formar jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e assim se tornarem divulgadores de sua cultura. É nesse aspecto que Daniel foi escolhido para estudar na universidade, levado cativo. Mas Daniel, naquele contexto de ricas oportunidades e de grandes desafios, ele decidiu ser diferente. Ele decidiu fazer a diferença. Mesmo estudando numa universidade pagã,
ele se manteve puro e comprometido com Deus. E sabe por que digo isso? Atentem. Daniel foi corajoso em sua decisão. Ele podia perder a vida e perder também a oportunidade de emprego onde ele estava, como também a grande oportunidade da sua vida. Mas colocou tudo isso em risco com um compromisso: não perder a sua integridade se misturando com as iguarias. Segundo, Daniel foi um homem sábio na sua decisão, porque teve tato para lidar com as pessoas e com as dificuldades. Em outras palavras, ele influenciou pessoas a partir do seu caráter, da sua conduta e da sua piedade. Eu vou dizer para você, Daniel foi sábio na sua decisão, porque ele teve coragem para ser diferente. E nesse aspecto você vai notar, ele conquista a Babilônia. Ele se torna maior do que a Babilônia, por causa da sua integridade, do seu caráter e da sua conduta. Ele decidiu no seu coração ser diferente em meio a tanta diferença. Você quer ser um líder admirado, respeitado, honrado, bem-sucedido, amado? Seja diferente. Tenha caráter, tenha conduta, tenha piedade. Não venda os seus valores, esteja comprometido com Deus e com a sua obra. Daniel, como resultado dessa bênção de ter sido abençoado por Deus e agraciado por ele a cair na graça do rei, eu vou dizer para você o resultado. É que Daniel se tornou um príncipe na Babilônia. Ele liderou diversas regiões. Ele se tornou um estadista admirado e de grande confiança pelo rei da Babilônia. Daniel se tornou maior do que a Babilônia. Ele conquistou o coração da Babilônia, porque primeiro conquistou o coração de Deus. A minha pergunta para você: como você tem se conduzido? Como está o caráter da sua liderança? Como você tem lidado com as pessoas? Como você tem se dedicado a Deus em meio a tantas indiferenças? Eu quero concluir essa quarta lição dizendo para você que a nossa temática chama a sua, a minha, a nossa atenção para sermos diferentes em meio a tanta indiferença. Deus te chamou para conquistar vidas. Daniel conquistou Babilônia. Não se misturou com ela. Ele deixou uma marca de integridade e caráter. Deus quer que você conquiste também o mundo. Deus quer que você conquiste pessoas, sendo um líder eficaz. Não faça como outros que estão conquistando o mundo, mas perdendo o caráter e perdendo a conduta. Aliás, nunca se esqueça do que Jesus falou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Recordo-me que, recentemente, uma mãe publicitou no seu Facebook, parabenizando o filho que acabara de se formar em medicina. Como eu conheci a família, perguntei: ele ainda é crente? Ainda está servindo ao Senhor? E a resposta é não. Abandonou a Cristo. Essa é uma observação importante. Do que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma? Por isso, querido, querida, você que é líder e que exerce liderança, seu caráter é o caráter, a vida e a base da sua liderança. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.